Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando de música, porque acho que agora é o novo padrão da vez. Antes eu fazia sempre nas sextas-feiras, mas já faz um tempo que eu tô fazendo 3 programas na semana, tipo um dia sim, um dia não. Na verdade, esses últimos programas eu tenho lançado direto por razões que eu tinha explicado, né? Mas acho que esse aqui vai ser o último programa que eu vou lançar direto. Amanhã eu vou dar uma pausa e vou gravar daí no dia seguinte. Então acho que eu vou continuar com essa estrutura. Então, como eu gosto de falar de música, porque sei lá, é o tipo de coisa que eu acho divertido, eu acho que é uma forma simples, inocente de começar fazendo as pessoas prestar um pouco de atenção em alguma coisa aleatória, talvez. Então, eu vou fazer sempre assim 2 programas sem falar de música, um programa falando de música, porque na verdade sempre tem alguma música que eu posso escolher para compartilhar alguma coisa especificamente, né? E hoje a música que eu vou estar mostrando aqui para vocês se chama Lifeless, de uma banda chamada Stolen Babies. Stolen Babies quer dizer bebês roubados, né? Então já parece um nome bem peculiar, né? E o que quer dizer lifeless? Lifeless quer dizer sem vida, né? Sem vida, algo sem vida. Então, falando um pouco dessa banda Stolen Babies, eles só lançaram 2 discos na carreira deles, né? 2 álbuns, se vocês preferirem. Um que eu conheço e outro que eu não conheço. Essa música é do primeiro álbum deles, que é o único que eu ouvi. É um disco de 2006 chamado There Be Squabbles Ahead. There be squabbles ahead quer dizer haverão brigas na frente. Só que squabbles é uma palavra meio assim que não é muito comum, sabe, de ser utilizada. Então, digamos que é uma palavra, digamos, no sentido assim de haverão contendas na frente, haverão contendas no caminho, né? Mas é alguém que vai encontrar pancadarias ao longo de alguma jornada, digamos assim, né? Eu gosto muito da capa desse álbum, quem quiser pesquisar para ver como é que é. Tem todo assim realmente um caráter assim como se fosse uma capa de um livro infantil, talvez, sabe? Ele parece assim uma tenda de circo, eu diria, e um casal de personagens, talvez não seja um casal, mas parece que é um rapaz e uma menina fugindo de algo que parece que tem uma fogueira de várias folhas, sabe? É uma coisa meio difícil de entender, mas tem essa vibe cartunesca, né? Ele foi lançado em outubro de 2006, e eu conheci ele em algum momento depois disso, provavelmente entre 2009 e 2012, nessa fase daí, né? E daí é um álbum que eu gosto bastante da maioria das faixas, eu diria, sabe? É um disco que, mesmo sendo o único disco que eu conheço dessa banda, eu vou dizer que pra mim ele é muito legal que essa banda tenha feito esse trabalho, porque pra mim ele foi, assim, marcante de certa forma. Ainda consumo várias das coisas, eu gosto bastante dessa banda, digamos assim, mesmo tendo só um disco pra dizer isso, né? Mas, né, tem muitos artistas que são assim, eles vêm, eles gravam quiçá 2 álbuns, e esse é o legado que eles deixarão. E eu acredito que, assim como eu, algumas pessoas ao redor do mundo são apaixonadas por artistas assim, ou gostam bastante de músicos que têm poucos trabalhos para mostrar, né? E o estilo musical dessa banda é um estilo de rock experimental que tem um subgênero específico chamado Dark Cabaret, né? Dark Cabaret, escrito cabarete, né? O que é esse Dark Cabaret? É uma forma de rock experimental, né? Basicamente essa palavra experimental quer dizer que usa coisas fora do gênero, né? Tem até uma expressão mais, como posso dizer assim, mais snob ainda, que é rock avant-garde. Avant-garde quer dizer vanguarda em francês, né? Então, rock experimental, rock avant-garde quer dizer, não sei se é avant-garde ou avant-garde agora, porque não é uma palavra que eu costumo falar, né? Posso estar assassinando o francês, mas foda-se, não deve ter muita audiência que manje francês aqui, né? Mas todos esses gêneros daí são gêneros de rock que tem alguma coisa diferente, né? Só que quando tem esse outro termo mais específico, esse rótulo dentro dos rótulos, chamado Dark Cabaret, porque ele tem uma sonoridade específica e toda uma estética, assim, um conceito da banda gira em torno, assim, de elementos culturais folclóricos de uma subcultura britânica do século XVIII, XIX, sabe? Tem tudo a ver com essa pegada de circo, de shows de vaudeville, que você tem que pesquisar para saber o que são vaudeville, você tem que procurar esses termos. É um show de rua, entendeu? Que acontecia lá no Reino Unido há muito tempo atrás, sabe? Então só uma pegada assim, e incorpora alguns instrumentos, como por exemplo assim, o acordeão,
né? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente escuta muito como gaita, né? Acho que é assim que se chama. A gaita, a grande no caso, né? Que tem a gaita de boca, tem a gaita de fole e tem a gaita. Pelo menos eu conheci ela por gaita. Só que também dá pra chamar de. Também dá pra chamar de acordeão, né? Que é um nome mais chique, digamos assim. Ou snob. Pra uma gaita. Então, aparece o acordeão nesse estilo de música, nesse estilo dark cabaré. Aparece violoncelo, aparece violino. Esse tipo de instrumento assim, tal, que não é exclusivo do dark cabaré, mas também se enquadra, né? Acabei de ver aqui Avant-Garde, então eu tinha falado errado, eu tinha botado um A mais, perdão, né, por ter assassinado ainda mais o francês. Mas então, né, esclarecendo um pouco dessa banda, vamos falar então da música especificamente Lifeless, né? É uma música que eu acho muito foda, eu vou dizer pra vocês que dá pra dizer assim, sei lá, uma daquelas músicas que eu colocaria na minha lista de favoritas, embora a minha lista de favoritas deve ter, sei lá, umas 100 músicas pelo menos, né? Essa música daí com certeza acho que entra nessas 100 das minhas favoritas, né? Ela tem quase 6 minutos de duração. Essa música que ela é mais tranquila, ela é mais uma pegada assim mais light, mais harmoniosa. A letra também fala de relacionamento amoroso, mas de um lado mais assim, de um término, né, melancólico, de modo geral. Eu recomendo, assim, quem quiser conhecer um bagulho diferente, vai atrás, porque é bem diferente de todas as outras músicas que eu já compartilhei aqui a letra com vocês. É bem diferente de várias outras coisas que eu ouço. E dentro das músicas dessa banda, essa daí é uma das mais tranquilas, mais lights, mais serenas, digamos assim. Mas eu gosto pra caramba. Vou dizer assim que talvez seja a minha música favorita dessa banda. E eu realmente sou bem apaixonada pela performance dessa mulher, que é a vocalista, é uma mulher chamada Dominique, que até onde eu sei nem o nome dela de verdade, é um nome de um pseudônimo que ela usa pra tocar na banda e tal, e ainda por cima ela toca acordeão e tal. Então ela canta enquanto ela toca acordeão, que é um instrumento que não é muito comum de ver no rock, nem no metal. É bem presente nessa música aqui o som do acordeão, e tem mais algum instrumento de corda atípico. Eu não sei se é violoncelo, violino, porque eu não sou tão assim, né? Meu ouvido não é muito treinado para reconhecer esses instrumentos, né, gente? Perdão. Mas estamos falando, tendo explicado mais ou menos qual é o conceito por trás da música, e agora eu vou partir para a letra, que também é uma letra muito foda, eu acho que é uma letra maravilhosa, e eu acho que ela canta muito bem nessa música. Nossa, essa mulher, a performance dela realmente é maravilhosa, ela destrói, sabe? Eu convido todos vocês a conferir, porque no mínimo vocês vão se encantar com o jeito que essa menina canta essa música, né? Mas então vamos lá. A música começa assim: eu consigo ver o sem vida, né? Ela tem uma intro bem maneira, bem com o instrumental bem foda, e depois ela entra assim com essa parte da letra, que diz o seguinte: eu consigo ver o sem vida. Eu sinto as trevas sobre você. Eu consigo ver atrás de mim, né? Então, confesso que eu não entendo muito bem o que nada dessas coisas quer dizer, sabe? Quem seria um sem vida? Qual é essa tal de trevas que ela vê embaixo da pessoa? E esse negócio daí que ela quer dizer que ela consegue ver atrás dela, o que isso quer dizer, ou por trás dela, sei lá. Depois daí a gente fica uma transição mais instrumental de novo e volta para a segunda estrofe da música, que é assim: eu posso tentar esconder, mas sem a vontade de ver a verdade, mas sem a vontade de ver a verdade. Eu posso sentir um bater do coração, devagar em direção ao nada, sabe? E depois ela canta essa parte aqui, que é o refrão, só que nesse primeiro momento aqui, tipo, ela canta num ritmo fora do ritmo que ela vai cantar normalmente o refrão. Então, é como se fosse a letra do refrão, mas cantada numa estrutura de estrofe, que não é o jeito que ela vai cantar o resto da música, digamos assim, né? E daí ela canta assim. Nessa parte o instrumental da música fica ainda mais foda, porque entra daí o outro instrumento de corda que eu falei, que não é tão comum em músicas de um modo geral. Daí ela canta assim: por que que eu não vou? Quando eu sei. Esse barulho aí agora é meu gato que começou a endoidar. Ele realmente gosta de fazer isso quando eu tô gravando o programa, esse corno, né? Daí ela fala assim: por que que eu não vou? Quando eu sei que não há nada que eu deveria querer aqui. Por que que eu fico? Quando eu sei que não há nada que eu deveria dizer. E depois a próxima estrofe da música ela canta assim: enquanto eu estou atrás de você, perdida em todas as coisas que eu faria. Eu vou ler com eu lírico feminino, porque, né, a cantora era uma mulher, né, é uma mulher. Daí ela canta assim: perdida em todas as coisas que eu faria, sem nunca realmente estar ali com você, quieta do outro lado da sala. Aí dá pra entender que é realmente umas pessoas que estavam distantes emocionalmente, talvez. Um casal que já terminou e ela tá pensando em momentos antes do término, talvez, né?
depois ela repete 2 vezes assim, você vê atrás de você, você vê atrás de você. Daí depois entra o refrão, daí no ritmo normal, e com mais letras, que é assim que... que esse aqui é o refrão da música, que ela canta várias vezes, inclusive, né? Mas é que essa aqui é a primeira vez, finalmente, que ela vai cantar. Isso já deve ser uns 2 minutos e meio de música, talvez 3, né? Tá na metade da música, então. Daí ela canta assim... Por que que eu não vou? Me diga, por que que eu fico? Quando eu sei que não há nada que eu deveria querer aqui. Por que que eu não vou? Me diga, por que que eu fico quando eu sei que não há nada que você pode ver? Por que que eu não vou? Me diga, por que que eu fico quando eu sei que não há nada que eu deveria dizer? Por que que eu não vou? Me diga, por que que eu fico quando eu sei que não há nada para mim aqui? Então, honestamente, esse refrão eu acho que é a melhor parte da música. Eu acho que é muito foda, tipo, e cantado no idioma original, em inglês e tal, fica ainda mais bonito, mais poético, na voz dessa mulher fica maravilhoso. Eu realmente acho que é o refrão paulada, paulada, paulada. Da primeira vez que eu vi o jeito que ela ia engatando uma frase na outra, sabe? O Why don't I go? Tell me why do I stay? E depois ela preenche com cada uma das frases que são realmente muito boas, sabe? Basicamente, eu vou dar uma analisada aqui no meio, e talvez eu não precise repetir isso depois, né? Não, eu vou deixar isso aqui para depois, porque talvez eu vá ler esse refrão mais alguma vez. Então vamos lá. E depois ela parte para outra parte da música, né? Parte para outra parte da música. Nossa. E daí a próxima estrofe, depois que ela volta a cantar, diz o seguinte: como eu vejo você, agora está tudo errado. Com as minhas mãos cheias e agora está tudo errado. Isso aqui eu também não sei o que isso quer dizer, né? E daí essa parte aqui também é muito boa, que é só um verso curto, mas o verso ela fala o seguinte: e eu não deveria ter olhado, mas porque agora eu não consigo parar de encarar. Daí isso daí realmente é um bagulho muito abrangente, né? Mas eu consigo imaginar que é tipo assim, olhado para uma questão específica de um relacionamento, sei lá, alguma coisa assim que quando tu nota, quando tu vê que notou que fudeu, que já era, tu não consegue deixar de perceber, talvez, sei lá, é uma da leitura que eu tenho, mas eu realmente sei que é uma frase muito abrangente, né? Por isso que eu acho que ela realmente é muito foda, sabe? E eu não deveria ter olhado, porque agora eu não consigo parar de encarar. E depois ela fala e canta o refrão daí mais 2 vezes até o final da música. Eu vou ler pra vocês de novo, vamos lá, né? E, na verdade, também antes disso tem um solo, mas é um solo diferente, né, com acordeão. E depois que ela terminar de cantar o refrão, também é uma música que ela vai acabando lentamente, simplesmente com um ritmo bem lento e bem devagar, vai sumindo os instrumentos pouco a pouco até ficar só com... Eu não sei nem realmente o que tá tocando ali no final, porque não é uma guitarra, não é um acordeão. Eu não sei se é algum som criado por como assim, um aparelho, sabe, assim, um beat, talvez, eu não sei realmente o que é aquele que a gente tá ouvindo no final. Mas enfim, mais uma vez o refrão da música, só antes de terminar, ela diz o seguinte: por que que eu não vou? Me diga por que que eu fico quando eu sei que não há nada que eu deveria querer aqui. Então, já que eu estou lendo de novo, eu vou fazer análise dessa parte que eu queria ter feito. Que, né, porque eu acho essa frase foda que diz o seguinte: porque eu sei que não há nada que eu deveria querer aqui, né, sabe? É basicamente quando tu já sabe que aquele relacionamento ali não é mais o que tu quer, não é mais o que tu precisa, não é mais o que vai te fazer feliz, mas tu ainda assim tá preso naquele negócio que tu não consegue botar um ponto final, tu não consegue ir adiante, tu não consegue deixar pra lá, né? Depois ela repete: por que que eu não vou? Me diga por que que eu fico quando eu sei que não há nada que você possa ver. Basicamente também deixando claro que já notou que é algum problema que está persistindo e vai persistir e a pessoa não vai deixar de agir daquela forma, digamos assim, né? E depois ela segue: por que que eu não vou? Me diga por que que eu fico quando eu sei que não é nada que eu deveria dizer, né? Basicamente também quando tu sabe que não tem mais o que ser dito, não tem mais nada mais o que falar, não tem mais, vai ficar se repetindo, que de vez em quando parece que você, em alguns relacionamentos parece que as pessoas repetem as mesmas coisas sempre, 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 todos os debates, todas as discussões não progridem, parece que as pessoas estão vivendo num loop, né? E depois por fim ela repete: por que que eu não vou? Me diga por que que eu fico quando eu sei que não é nada, que não há nada para mim aqui. Que basicamente ele já diz autoexplicativo, né? Não há nada para mim aqui. Realmente, tem pessoas, acredito que tem pessoas que consegue ler a letra dessa música e pensar a respeito disso e se reconhecer que em alguns momentos da sua vida, em alguns relacionamentos que tu viveu, ou quem sabe tu tá vivendo nesse exato momento, tu consegue entender o que essa mulher quis dizer, sabe? Porque honestamente eu acho que é uma dessas letras que se enquadra nesses, tipo assim, aquela letra que tu pode dizer que, ao mesmo tempo que ela é bem específica, ela não é tão específica assim, sabe? Ela consegue ser abrangente, ao mesmo tempo que não é um negócio que tu consegue associar em qualquer momento da tua vida, sabe? Tu tem que estar vivendo num cenário específico, mas que pode... Tem várias lacunas diferentes que tem que ser preenchidas. É basicamente um relacionamento que tá
estagnado por uma razão ou por outra, e tu tá conflitante com a ideia de que tu sabe que não deveria estar mais naquilo ali, ou que tu já deveria ter desistido, ou que deveria ter seguido adiante, e tu realmente já quer ter desistido, mas ao mesmo tempo tu também fica preso naquilo ali e tal. É bem doido, né? E depois ela repete mais uma vez o refrão até o final da música. E é isso aí. Basicamente a parte musical que eu queria falar pra vocês era isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Realmente aconselho quem nunca viu ouvir, porque simplesmente é uma coisa, como posso dizer assim, nova, talvez assim, em comparação ao que vocês conheçam. Vocês podem não gostar, mas pelo menos vão dizer, bom, conheci um artista novo, muito obrigado, né, por mostrar o trabalho, né, desse artista. Realmente eu não acho que não é para qualquer um, porque é uma música diferente e tal, mas acho que entra na minha linha de coisas que eu curto, que são originais, digamos assim. Essa música nem é tão estranha assim, tal. Tem outras músicas dessa banda que são ainda mais estranhas, mas é isso aí. Uma letra que eu acho foda, eu acho que tem, apesar de ser melancólica, é uma melancolia assim até pé no chão, até realista, não tão dramática assim, mas ainda assim bem poética também, digamos assim, sabe? E agora, vamos ver pra onde que eu vou ir? Ah, sim, né? Acho que eu vou continuar falando os negócios relacionados à minha relação com a televisão, porque no final do programa passado não falei tudo que eu queria. Também não sei como é que as pessoas vão perceber isso, porque é um pouco mais trivial do que a maioria das coisas que eu elaboro, né? Não que eu, né, fale de coisas assim, nossa, meu Deus, como o programa do Renan é importante, mas, né, de modo geral, as coisas que eu tento, as coisas que eu costumo abordar aqui, ou tem uma certa seriedade, ou uma certa relevância, ou no mínimo, quando não é nada relevante, é uma brisa muito doida, uma loucura muito maluca assim e tal. Agora, dessa vez, realmente, o que eu fiz no programa anterior é algo mais assim, bem mais tranquilo de se digerir. Todas as pessoas vão conseguir, qualquer pessoa que ouvir vai conseguir compreender o fio da meada e tal. Mas eu vou falar mais algumas coisas, porque na verdade eu me lembrei assim de dois desenhos específicos que eu esqueci de comentar, que eu acho que vale a pena eu fazer um que eu posso dizer assim, um adendo referente ao negócio da Globo, porque foram dois desenhos que não só eles foram desenhos que passaram na Globo, mas é que eles também foram responsáveis por existir, assim, fenômenos, né, na sociedade brasileira, pelo menos no meu bairro, né? Vários desses eventos eu não posso atestar que rolou assim no Brasil inteiro, mas deve ter rolado em vários outros lugares, porque não deve ter sido só aqui, né? Que é basicamente é o quê? Em primeiro lugar, é Yu-Gi-Oh!, né? Porque foi o desenho do Yu-Gi-Oh! Passar na Globo, foi o que desencadeou a chegada dos produtos do Yu-Gi-Oh! Tanto os originais quanto os piratas. Eu não sei quando que chegou os produtos do Yu-Gi-Oh! Original, porque honestamente eu só fui começar. Só fui comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Original, porque eu joguei Yu-Gi-Oh! Com cartas originais, pra quem não sabe, né? Com as regras de verdade e tudo mais. Mas eu só fui passar por esse processo quando já era adolescente, sabe? E já tava quase virando um jovem adulto, eu devia ter uns 17 anos de idade, primeira vez que eu joguei Yu-Gi-Oh! Com cartas originais, né? Mas o primeiro contato que eu tive foi que nem a maioria das pessoas do Brasil, que foi o quê? Com cartas pirateadas, que vendiam em bazares aleatórios ou em camelôs, assim, e as pessoas jogavam errado porque o desenho também tinha as regras erradas, né? Pra quem não sabe, o desenho do Yu-Gi-Oh! Que passava na a primeira temporada do anime do Yu-Gi-Oh!, né, que passou na Globo e tudo mais, as regras que os personagens jogavam lá não faziam o menor sentido, e é por isso que as crianças também não sabiam jogar. E raramente as pessoas jogavam, né? A maioria das pessoas fazia o quê? Jogava o bafo, né? Jogava o bafo era outra coisa, assim, que eu confesso que o Renan jovem já se frustrava com isso, sabe? Porque eu gostava muito mais de jogar as cartas de verdade. Mas até isso eu era um pouco. Já era nerd demais pro meu próprio bem, sabe? A maioria das crianças do meu colégio estava muito mais interessada em jogar bafo, fazer as cartas virar. Nem todo mundo estava querendo jogar cartas com atacando, bloqueando, usando magias e armadilhas que nem eu queria, né? Mas então, é só por isso mesmo que eu queria ter comentado sobre Yu-Gi-Oh! Porque realmente teve todo um movimento social ali, entendeu? Durante não sei quantos meses durou, mas durante alguns meses o fato de estar passando Yu-Gi-Oh! Na Globo realmente mudou a cultura do Brasil em alguns momentos, sabe? Porque chegou um produto novo que não teria chegado se não fosse ao fato daquilo lá estar numa emissora grande que nem a Globo, sabe? Então imagino que deve ter acontecido em alguns outros lugares do Brasil. E o segundo desenho que entra na mesma linha foi a Beyblade, entendeu? Beyblade foi a mesma coisa, foi outro desenho que passou no Globo, um anime que fez desencadear uma série de Beyblades piratonas, né? Que ia parar nos bazar, ia parar nos camelô, e as crianças compravam, jogavam, se divertiam e tudo mais. E realmente eu também joguei, também me diverti, foi legal, foi outra febre que durou assim. Isso daí é uma coisa que eu confesso que é muito, tipo assim,
se eu achava estimulante, eu consigo imaginar que nunca muda, sabe? Sempre vai ser legal quando rola alguma coisa assim que... ah, uma coisa que tu pode participar com várias outras pessoas, sabe? Assim, em questão assim de um movimento cultural que foi desencadeado por causa de um produto, sabe? É divertido. Esse processo sempre é algo, era legal de rolar quando tu via que as pessoas todas estavam aderindo ao negócio assim, e ao mesmo tempo que também depois passava naturalmente, sabe? Então essas daí acho que são as últimas coisas que eu queria ter falado sobre a Globo, pelo menos nesse assunto tão trivial, né? Depois algum dia eu falo da emissora de novo, falando dos aspectos mais interessantes até. Mas como eu pensei que, né, valia a pena em algum momento falar sobre essa minha relação na TV, simplesmente para vocês conseguirem entender um pouco mais que tipo de relação eu tinha com esse recurso aí, com essa ferramenta tecnológica, para vocês se lembrar também como é que era com vocês, entender aqui com vocês, tipo, refletir sobre quais programas realmente faziam vocês ficar interessados e tudo mais, né? É isso aí. Então agora vamos passar para os outros canais. Eu até acho que agora vai ser um pouco mais rápido, talvez, eu não tenho certeza. É que eu sou muito bom em ficar me estendendo desnecessariamente, né? Então eu não vou cantar pedra. Então vamos ver. Será que vamos pular para SBT? Acho que sim, né? Vamos fazer assim sem muito critério, vamos pular para SBT. Então, por ser outro canal importante, o SBT realmente me, tipo, eu acho que a níveis pessoais e questão de programação, sabe? O SBT me permitiu assistir várias e várias coisas que pra mim são, como posso dizer assim, são coisas que eu sou muito grato de ter conhecido, sabe? Porque são alguns dos meus entretenimentos favoritos, sabe? Então vamos começar direto por eles, que é basicamente o quê? Chaves e Chapolin, sabe? Então agora na verdade tenho certeza que esse programa vai ficar mais longo do que eu tava assumindo que ia ser, porque como eu nunca tinha comentado sobre isso, agora acho justo eu fazer um adendo sobre isso, né? Porque realmente eu sou muito apaixonado por Chaves e Chapolin, entendeu? Confesso que nos últimos 2 anos foram os 2 últimos anos que eu menos assisti esses dois programas, justamente por causa que começou a ficar mais difícil, começaram a tirar. A Televisa começou a tirar os programas do ar. Finalmente Chaves saiu da televisão brasileira também. Não que eu fosse assistir na televisão, eu não assistia, mas é que Chaves saiu até, tipo assim, tirou vários episódios do YouTube e tudo mais. Eu sei que eu posso resolver isso facilmente com uma pesquisa e baixar episódios, talvez algum dia vá fazer isso, justamente porque eu gosto bastante, mas por enquanto eu ainda não parti para esse lance daí e tal. Mas, né, esse não é o ponto. O ponto é que eu cresci assistindo Chaves e Chapolin e eu sempre gostei pra caralho, pra caralho, pra caralho. Tipo, e conforme eu fui crescendo, ficando mais velho, ficando adulto, e eu pude compreender mais ainda essas obras, eu vou dizer o seguinte, olha, eu sou muito fã mesmo, eu considero que são algumas das coisas mais engraçadas já feitas, muito divertidas. Eu acho que a atuação realmente é muito, muito boa. Eu acho que todo aquele pessoal daquele elenco era fora da curva, por isso que dava tão certo. É por isso que tanto Chaves quanto Chapolin era entretenimento de muita qualidade, porque todo o pessoal ali compreendia muito a sua função, sabe? Cada um daqueles atores entendia muito o que seus personagens poderiam ser, sabe? O Carlos Villagrán interpretando o Kiko, tipo, acho que não tem muita gente que vai tentar argumentar que ele não é um personagem muito engraçado, com uma comédia corporal muito, muito engraçada, que simplesmente tu ri de cenas que o Kiko não tá falando porra nenhuma, sabe? Ramon Valdez interpretando o Seu Madruga também é demais, 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 é incomparável, realmente um personagem muito, muito bom, muito icônico, com várias frases marcantes, realmente, com vários lados diferentes, assim, de caráter, digamos assim, né? Mas, de modo geral, tem os outros personagens que são menos comentados, eles são excelentes no propósito deles, sabe? O Sr. Barriga, ele é excelente com a função dele, que ele é um... Tipo assim, ao mesmo tempo que de vez em quando tu tá contra ele, tu tá a favor dele, porque ele é meio que injustiçado, e ele é um daqueles atores que ele é menos, assim, como posso dizer assim, as cenas que ele protagoniza que são mais absurdas costumam ser bem marcantes pelo fato de que ele não protagoniza muito delas, digamos assim, sabe? Digamos que o Seu Barriga é um pouco mais pé no chão. Eu diria que ele e o professor Girafales, sabe, o mestre linguiça, são alguns dos personagens que fazem menos parte das cenas mais doidas em questão de proporção, sabe? Não é que nem, tipo assim, os atores que interpretam os personagens que são crianças, por exemplo, sabe que eles vão estar constantemente em cenas completamente absurdas, sabe? Agora, o Sr. Barriga nem sempre ele passa por umas cenas, assim, tão absurdas, sabe? As mais loucas, assim, que ele protagoniza realmente é o fato dele sempre estar apanhando do Chaves, né? Isso daí realmente é um bagulho que é no momento que tu vê mais as caretas também, que ele mandava muito bem, as quedas também, que ele fazia muito bem cada vez que ele tinha que cair no chão. O Mestre Linguiça também é outro, tipo... O Miyagi, no caso, né, interpretando o Mestre Linguiça, ele é outro cara que eu acho que ele não menciona o quão bom ele era fazendo aquele papel, sabe? Aquele papel dele,
Tipo, porque ele conseguia passar várias sensações diferentes nas interpretações dele, sabe? Ele conseguia parecer, quando ele tinha que parecer um ator que tá tratando com seriedade, quando ele tá vendo o Kiko falando umas coisas muito burras, que ele dá umas olhadas pra câmera, tu consegue entender a decepção na cara dele quando ele olha, tipo, puta que pariu, esse guri é muito burro, sabe? E as piadas nem tem por que ficar falando, sabe? Realmente eu acho que, tipo assim, em questão de roteiro, né, que até onde eu sei o roteirista era o Roberto Gomes Bolanhos, né? Ele que, tipo assim, na minha opinião, ele é um gênio, 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 gênio. É uma figura, assim, que eu honestamente, olha, eu não sei muita coisa sobre Roberto Gomes Bolanhos como pessoa e nunca fiz questão de me aprofundar, porque realmente pra mim não importa, entendeu? Não importa mesmo, eu tô nem aí o que ele fez, que ele deixou de fazer, se tá certo, se errado, especulação, essas coisas, olha, não ligo, entendeu? Porque... Mas agora em questão da obra, questão criativa, cara, eu acho que o cara era muito, muito bom. Eu acho que é realmente uma comédia sensacional, muito à frente do seu tempo e que ainda por cima para nós aqui no Brasil ainda, né? Eu, enquanto brasileiro, ainda sou grato pelo fato de que a dublagem é extra sensacional, sabe? Eu já assisti alguns episódios em espanhol, principalmente episódios que nunca tinham sido dublados, né? Tem uns quantos episódios de Chaves e Chapolin que nunca foram traduzidos e tu só consegue encontrar em espanhol legendado, e eu assisti eles justamente para conhecer episódios inéditos, digamos assim, sabe? Mas que eu ia dizer? Ah, tá, sim. Mas a dublagem agora, eu prefiro a dublagem, sabe? Eu prefiro assistir dublado do que legendado. Porque, claro que eu sei que foi toda uma questão de adaptação da minha infância, mas além de ter sido uma adaptação, eu posso dizer que eu atesto a qualidade, sabe? Tenho certeza absoluta que a dublagem é excelente. O dublador do Kiko, que os gritos que ele dá, o berro que ele dá, com certeza é um cara que estava muito, assim, dedicado ao papel, sabe? O dublador do Seu Madruga também, muito, muito bom. Todos os dubladores, não tem nenhum dublador ali que dá pra ver que tá fazendo o bagulho pela metade, sabe? A dublagem da Maga, né, que é a mais famosa, que todo mundo deve se lembrar as vozes dessa versão daí, provavelmente, é uma dublagem excelente. Então, tipo assim, é aquela coisa assim que nós, enquanto brasileiros, a gente conseguiu, além de estar vendo a excelente interpretação, a gente teve espanhol original, né, mexicano original no caso, a gente ainda tem a sorte de ter tido uma dublagem que é tão excelente que, na minha opinião, até melhora algo que já era incrível, sensacional. Então, realmente, assim, é aquela coisa, assim, sabe? Tem algumas obras, por exemplo, assim, que... Vou dar só vou comentar, assim, por exemplo, Friends, né? Friends, eu gosto de Friends, mas eu gosto de Friends em inglês e se eu tentar ver em dublado, pra mim é inassistível, sabe? É tipo um bagulho... Não tem condições pra mim, é simplesmente... Não acho engraçado e me dá uma depressão. Mas agora, pra Chaves e Chapolin, pelo contrário, sabe? E daí só falando um pouco de Chapolin, eu vou dizer o seguinte, que eu ainda gosto ainda mais de Chapolin do que de Chaves, isso não quer dizer que eu não gosto de Chaves, eu amo Chaves, só que, tipo, eu gosto ainda mais de Chapolin porque, tipo, em primeiro lugar, eu gosto muito do personagem Chapolin, eu gosto muito das frases dele, das piadas, eu gosto muito da atuação do Roberto Gomes Bolanhos como Chapolin, sabe? No Chaves, provavelmente não, acho que quase todo mundo concorda que o Chaves não é o personagem mais interessante do seriado Chaves, e não que seja um personagem fraco, não, eu acho que o Chaves é um personagem bom, mas, né, é que eu acho que tem outros que realmente disputam, assim, pelo que eu tivesse, se eu tivesse que dizer, eu acho que provavelmente são Seu Madruga e o Kiko devem ser os dois favoritos do grande público, sabe? Meu incluso, pra mim o meu personagem favorito do Chaves é o Seu Madruga e o Kiko ali é um segundo próximo colocado, sabe? E o resto depois daí eu poderia fazer um top do Chaves, mas eu não vou chegar a esse ponto aqui nesse momento, sabe? Mas agora, no Chapolin, não. No Chapolin, a estrela era o Roberto Gomes Bolanhos e eu acho que ele entrega, sabe? Eu acho que a atuação dele é demais, a comédia física dele é demais, as cenas, tipo assim, de ação do Chapolin eu acho que são muito engraçadas, os saltos que ele dá, os pulos, sabe? E considerando que tanto Chaves e Chapolin ele começou a fazer com mais de 40 anos, sabe? E no Chapolin ele tinha que fazer tantas coisas assim, realmente para um cara que não é um atleta, né? Pelo contrário, Roberto Gomes Bolanhos dá pra dizer que ele era um cara, pra começar, baixo, fisicamente falando, ele não era nenhum tipo atlético, né? Ele era realmente assim, um cara que usava a cabeça e não o corpo, né? Mas agora no Chapolin ele tinha que fazer algumas coisas que é muito divertida, muito engraçada, né? E que eu disse, essas piadas eu não vou ficar citando, mas eu realmente acho muito engraçado. Eu me divirto muito, eu acho também foda que eles conseguiram fazer a maior parte das piadas ainda são engraçadas em português, fazer sentido e tudo mais, sabe? Então, honestamente, olha, eu sou muito fã dessas séries. Eu realmente dou risada, sabe? Ainda assim é um bagulho que eu penso assim, mano, será que eu vou ouvir de novo a mesma coisa que eu já ouvi, sabe? Sei lá, não sei. Realmente é o tipo de coisa que não tem como saber quantas vezes eu já ouvi, porque, tipo,
dava muito no SBT, deu desde o dia que eu nasci, dava antes de eu nascer e continuou dando até o final até 2 anos atrás, por exemplo, sabe? Então, né, mas claro que nem sempre, o Chapolin, por exemplo, foi o que mais sumiu da grade do SBT e tudo mais. Tem velhas histórias também dos episódios perdidos que o SBT fez o favor de perder e tudo mais, né? Mas, né, eu vou parar um pouco por aqui porque eu já falei bastante, sabe? Então, basicamente não tem elogios que sejam suficientes, sabe? Realmente são obras que para mim são muito engraçadas, são muito divertidas, atuações excelentes, com roteiros excelentes. Eu queria dizer de Chapolin aqui uma coisa que para mim ainda me encanta mais, realmente assim, é o fato dos cenários serem mais diversos e tudo mais, sabe? E honestamente, realmente é uma série que abordou todos os temas, assim, superficialmente, claro, não é uma série tipo, com profundidade, assim, de roteiro, no sentido assim, nossa, é uma, nem é canônica, sabe? Os episódios de Chapolin nem se encaixam, mas eu quero dizer que, tipo, todos os temas, assim, até histórias de terror, são alguns dos mais icônicos, sabe? Os famosos episódios sendo do Abominável Homem das Neves, Abominável Homem das Naves, melhor dizendo, e outros episódios com essa linha, episódios de piratas, e de cientistas malucos, e de transferência de cérebro, e de bebê jupiteriano, e vários outros que simplesmente são só com outros eventos cotidianos ali e tal. Mas então eu gostava dessa variedade dos cenários, dos sets. Gostava dos efeitos especiais, assim, super limitados, efeitos sonoros muito, tipo, tipo, muito horríveis, mas por serem horríveis se tornavam muito bons, sabe? Então, de modo geral, é isso aí. Já pude declarar meu amor por essas duas franquias que eu nunca tinha feito em nenhum programa sem contexto. Agora eu tinha a ver. Então, por isso já é uma coisa que eu tenho que dizer, olha, muito obrigado SBT por me permitir ter assistido tanto Chaves e Chapolin na TV aberta, antes de eu ter acesso à internet e poder assistir daí a minha bela vontade. Mas são séries que eu adoro, 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 né? E daí, falando assim de modo geral, de séries, provavelmente o SBT, não, provavelmente não, com certeza o SBT foi responsável por fazer eu assistir algumas das minhas séries favoritas, porque justamente a Globo não colocava muita série norte-americana na grade deles, sabe? Depois que eles começaram a colocar coisas tipo assim, Lost e... Como é que é mesmo? 24 Horas, que são os dois que eu me lembro de ser séries gringas que a Globo começou a transmitir, mas era muito assim, raramente, não era um bagulho que fazia parte da grade deles normal. Não é que nem o SBT que tinha O Maluco no Pedaço, que é outra das minhas séries favoritas, principalmente quando eu era mais jovem. Eu ainda amo, ainda acho uma série muito excelente. Eu falei muito excelente mesmo sendo estranho, porque realmente é para reiterar o quanto que eu gosto. E é uma série que eu já vi dublado, já vi em inglês, é uma série que eu posso usar como exemplo que tipo, já que eu tô falando desse lance de dublagem, eu vou esclarecer essa questão, assim, que várias pessoas... É um assunto polêmico, né? Como sempre, as minhas respostas, elas são as mais corretas, as mais precisas, as mais verdadeiras, que simplesmente pensar ao contrário de mim é estar errado. E aqui agora eu vou dar uma lacrada com esse lance, assim, de, de dublagem, de legenda que as pessoas reclamam, né? Que tem o pessoal que reclama de coisa legendada e o pessoal que gosta de ver coisa legendada, mas fala sobre o lance de dublagem. A verdade, isso aqui eu vou usar esse termo, a verdade sobre o lance da dublagem é o seguinte: mas qualquer obra dublada, ela não é a mesma coisa que a obra original. Simples assim. Ponto final. Não é a mesma coisa. Se tu assistiu qualquer obra do mundo dublada, tu não viu a obra original. É outra experiência. Tu não tá recebendo a atuação original. Mudou. Isso quer dizer que é melhor? Quer dizer que é pior? Quer dizer que é equivalente? Então, tem essas três opções, sabe? Mas não é igual. É simples assim, entendeu? Então, realmente é um bagulho que varia. Por isso que eu dei o exemplo do Chaves. Olha só, eu prefiro dublado do que em espanhol. Pra mim, do meu ponto de vista, fica melhor, entendeu? Mas agora não tem como tu dizer que é igual. Mesma coisa pra Friends. Pra Friends, eu odeio dublado. Pra mim é terrível. Me dá vontade de morrer. Eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa terrível. Eu tô sentindo que tá crescendo um tumor no meu testículo devido à ruindade dessa dublagem, sabe? Pra mim é cancerígeno, sabe? É um negócio... Que coisa que me faz assim, sabe, me arrepender de estar tomando essa decisão de assistir tamanha porcaria. Então eu detesto. Só que daí, agora, e tem a outra opção que é o Maluco no Pedaço, que na minha opinião, tendo assistido bastante dublado, porque no SBT dava dublado, e depois já tendo assistido pelo menos umas 2 vezes em inglês, né, 2 vezes não 2 episódios, mas 2 vezes a série inteira, ao longo da minha vida adulta inteira, entendeu? Que é uma série bem curta, ela tem tipo 5 ou 6 temporadas, se não me engano. Pra uma série de comédia ser bem curtinha,
porque os episódios são curtos, mas enfim, tendo assistido em inglês também, e acho que é muito, muito bom o áudio original, a minha decisão final é o seguinte, é muito bom dos dois jeitos, sabe? Vale a pena conhecer dos dois jeitos, na minha opinião, porque realmente é um exemplo, assim, que tu pode ver, tipo, originalmente é sensacional, sabe? A entrega das falas do Will, do Alfonso Ribeiro, que é o cara que faz o Carlton, a voz do Joffrey original, que ele tem um sotaque britânico, porque ele é um personagem britânico, que simplesmente não tem no dublagem, sabe? Simplesmente na versão dublada é como se o Joffrey não fosse britânico, pelo fato de que a gente não entende o que muda o fato dele ser britânico ou não, sabe? Agora, por outro lado, na versão em inglês original, isso é uma coisa que tu nunca se esquece pelo fato de que tu vê que ele é o único personagem que fala com sotaque britânico, e isso fica emblemático pra ti, sabe? Então, de modo geral, a dublagem é muito boa, sabe? Tem aquela lance assim de fazerem ótimas adaptações, sabe? Traduzirem as piadas, adaptarem, localizarem, enfim, usarem gírias um pouco mais assim aceitáveis pelo público brasileiro, sabe? E a própria dublagem é muito boa, sabe? O cara que dubla o Will dubla com muita vontade, sabe? Todas as cenas dramáticas ele tá conseguindo, na minha opinião, ele atende o teor de dramaticidade que tá sendo exigido, sabe? Então, pra mim, é um exemplo de uma série que eu posso dizer que, olha, dublado ou legendado, tu não tem erro, porque é boa demais, sabe? Então, outra coisa que eu gostava. Eu, para outras crianças também, gostava bastante, assistia. Essa daí eu nunca vi legendado, então eu não tenho opinião pra dizer, mas eu gostava bastante dela dublada. Achava bem foda. Daí... E outras séries que davam na SBT, tipo As Visões da Raven, eu posso dizer que pra mim era meio tipo assim... Não é que eu não gostasse, se eu não gostasse eu não assistia. Então eu consegui assistir, mas não é uma série que eu ficava, nossa, vai começar As Visões da Raven, sabe? Era um bagulho meio que assim, eu assistia meio que ali, aproveitando, já que eu já tava esperando alguma outra coisa, tava assistindo alguma outra coisa, mas não era uma das minhas séries favoritas. E o resto, porra, eu me lembro de muita série da SBT, na verdade é essa, mas eu acho que eu não me lembro, algumas coisas eu não me lembro muito coisa, sabe? Tipo aquela coisa da punk, a levada da breca, não é exatamente isso, mas é quase isso, sabe? Era uma série bem antiga. E também Alf, eu não lembro se o Alf já passou no SBT ou só passou na Band, na Record, sei lá. É que eu também não gostava muito de Alf. Família Dinossauro eu gostava bastante, mas agora também não tenho certeza onde é que passava a Família Dinossauro. A Família Dinossauro é muito bom. Eu assisti também. Assisti o começo depois, ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado. Eu quero voltar a assistir, inclusive, porque eu tava gostando muito de ver. Realmente é uma série que ainda era divertida até hoje em dia de hoje, sabe? Realmente o humor era bem sofisticado. Realmente, dá pra te botar pra uma criança e pra um adulto assistir, os dois vão se divertir por razões diferentes. Isso pra mim é um bom humor. Pra um conteúdo assim, infanto-juvenil, sabe? Que tu consegue fazer os pais da criança assistir junto com ela e se divertir por outras questões, porque ele, né, interpreta o texto de outra forma, mas ao mesmo tempo. Enfim, acho que vocês conseguiram entender. Né? Então, pô, SBT tinha bastante série, né? Como vocês podem ver, assim. E vamos ver assim, desenhos animados. Desenhos animados também fez parte da grade do SBT, né? O Bom Dia e Companhia acho que se tornou a marca registrada deles, mas eu me lembro de antes, quando eles tinham Disney Cruise, por exemplo. Eu gostava bastante desse Disney Cruise, na verdade, não sei se era Disney Cruise ou Disney Club, mas... Porque eu me lembro que as crianças faziam Cruise, 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 tchau. E eu me lembro que só dava desenho da Disney, mas eram os desenhos da Disney que eu gostava, sabe? Aladdin, Tarzan, se não me engano, passava os próprios desenhos com personagens tipo Mickey, Pato Donald, essas porra. E tinha também aquele desenho dos... Como é que é mesmo? Os patos lá que jogavam hockey, Super Patos. Esse aqui é um desenho que todo mundo da minha geração que eu conhecia falava desse desenho, mas é uma coisa que ninguém se lembrava nada. Até hoje em dia ninguém se lembra. E hoje em dia ninguém se lembra que esse desenho existia. Mas eu sempre achei estranho. Eu acho que esse desenho tinha por alguma razão, ele tinha um poder de nostalgia bizarro sobre as pessoas. Porque ao mesmo tempo que ninguém se lembrava nada, sabe? Eu nunca vi ninguém falar nada desse desenho, além do fato de que gostava dele, sabe? Muitas pessoas falavam, eu gostava do Super Patos. Isso tornou um bagulho recorrente na minha vida. Gente da minha idade, que nesse processo de conversar sobre esse negócio, muita gente se lembrava desse desenho. Quer dizer, se lembrava que gostava, mas agora saber qualquer coisa que rolava na história, o nome dos personagens, nada, ninguém sabia porra nenhuma. Né? Então, é isso aí. Então, né, mas enfim, agora, e daí falando de Bom Dia e Companhia, nossa, tinha muito desenho diferente, eu nem sei como começar, sabe? Simplesmente eu vou pular só pros alguns mais específicos, tipo Megas XLR, nossa, esse desenho é muito foda, eu vou fazer um pouco de merchandising dele, pra quem não se lembra, pra quem não assistiu. Eu assisti também depois de velho, porque só teve 2 temporadas esse desenho, dizem que foi um fracasso
no mundo, tipo lá nos Estados Unidos, principalmente, que é onde importava fazer sucesso, dizem que foi um flop e cancelaram na segunda temporada. Mas, cara, eu nunca vi ninguém falar mal desse desenho. Tipo, todo mundo que se lembrava desse desenho falava que ele era foda. E quando eu assisti ele, depois de adulto aqui, eu também achei foda, eu ainda me divertia. Eu falei, caralho, eu gostava disso pra caralho e ainda tô gostando, porque ainda é divertido. Enfim, cara, é uma história muito divertida, sabe? Realmente, robôs gigantes, sabe? Não tem muito o que falar. Era muito divertido. Então, bate no desenho o máximo e por algum motivo foi um fracasso lá fora, mas não é um fracasso no meu coração, né? Aí tinha os clássicos desenhos de super-heróis que o SBT dava no final, ali perto do horário do almoço, né? Que, por exemplo, tinha Super Choque, que eu amava, cara. Super Choque era muito foda, mano. Eu sou um daqueles caras que fala assim, mano, por que a DC não aproveita o Super Choque? Porque eu não consigo entender. Eu não sei se o Super Choque foi um grande sucesso worldwide, mas também aqui no Brasil era um grande sucesso, sabe? Pelo menos no meu bairro, na minha comunidade, a maioria das crianças falavam muito bem do desenho e eu era uma dessas crianças, sabe? Eu gostava muito da história. Eu nunca revisitei depois de adulto, pra ter certeza, mas enquanto piá, cara, era uma história que eu podia assistir várias e várias vezes no repeat. Eu gostava muito da trilha sonora, achava que, como vocês sabem, eu gosto de música tema, e esse era um desenho que tinha várias músicas tema, praticamente todo personagem tinha uma música tema, a música tema do Raio de Fogo, a música tema da Shebang, a própria música tema abertura, todas essas músicas quase ficam na minha cabeça até o dia de hoje, tipo, eu tenho memórias delas se eu quiser invocá-la no meu hardware mental, né? E gostava muito do Super Choque. Aí tinha o que também? Tinha Liga da Justiça, né? Que Liga da Justiça. Mano, aquele desenho da Liga da Justiça que dava. Caralho, que desenho foda, meu irmão. Sério, é bom demais. Esse eu também já revisitei depois de adulto. E era muito foda. Realmente, pra mim, aquela animação ele é muito superior do que os filmes, tipo, não os filmes de animação, os filmes de desenho, porque os filmes de desenho, os filmes de live action, sabe? Pra mim, aquela animação ali é muito superior. Tinha várias coisas que eu gostava, tipo, pra começar, sempre tinha pancadaria em 100% dos episódios da Lei da Justiça, o pau comia, sabe? Sempre. Isso era um bagulho que pra mim era muito satisfatório, porque eu gosto de cenas de ação. Então, aquilo lá sempre me dava o que eu queria, sabe? Não era que nem o desenho que dava depois dele, que de vez em quando me decepcionava. Agora, a Liga da Justiça, cara, eu sabia que sempre ia ser bom. E depois vinha a Liga da Justiça Sem Limites, que também era legal, também é boa, mas eu confesso que a primeira Liga da Justiça, tipo assim, a primeira não, né? Mas eu quero dizer, daquela timeline, né? Daquela versão que começa com a invasão dos marcianos na Terra e tudo mais, os marcianos não, né? Da raça que matou os marcianos e agora veio dominar a Terra e tudo mais, que é quando eles têm que se unir pela primeira vez e formam a Liga da Justiça, digamos assim. Aquele episódio já é dividido em 3 partes, então é por isso que eu gostava muito dessa primeira versão da Liga da Justiça, por causa que eles colocavam assim vários. Todos os episódios dessa primeira temporada. Dessa primeira temporada não dá. Enfim, acho que dá pra chamar de primeira temporada. Antes de virar Sem Limites, no caso, todos os episódios dessa parte daí sempre são mais de uma parte, então era sempre histórias com construções, sabe? Tu via coisas assim diferentes acontecendo ali e tal, as narrativas progredindo e vários personagens pra mim era muito legal, tipo, porra, quando apareceu a primeira vez que eu vi aquele Aquaman, cara, eu nunca vou me esquecer, sabe, aquele Aquaman loiro com a porra da mão gancho, eu fiquei assim, mano, quem é esse cara fodão aí, tipo, e eu só tinha aquela imagem do Aquaman com aquela roupa laranja escrota, sabe? Eu, enquanto criança, achava uma merda aquele Aquaman de Super Amigos, que eu não me lembro de que dava Super Amigos, acho que era no SBT também, né? Mas Super Amigos eu não gostava, sabe? Só que eu tenho noção de que, tipo, esses desenhos mais antigos, pra mim, eles eram prejudicados porque eu tava assistindo eles quando eles já eram velhos, sabe? Enquanto criança, na minha época ali, na minha infância, eu assisti ambos Super Amigos, porque passava em algum canal, não sei aonde agora, não tenho certeza, mas deve ter passado no SBT em algum lugar, assim, depois foi parar na Ubra, que a Ubra começou a passar tudo quanto é coisa antiga, né? Mas eu assistia Super Amigos, que era uma animação muito mais antiga, muito mais limitada, e também assistia Liga da Justiça, que era uma versão muito mais, assim, super poderosa, com animação mais rápida, mais poderosa e tudo mais, né? Não tem como tu comparar muitas cenas de ação daquele super-homem da Super Amigos com o super-homem da Liga da Justiça, sabe? São outras coisas, sabe? Outras capacidades, praticamente. Então, tipo, não é que eu achasse totalmente uma bosta da Super Amigos, mas muitos dos episódios ali eu achava meio babaca, meio tosco, porque era outra geração, sabe? Era outra época e tal. Pro meu estilo de entretenimento, pro padrão que eu me acostumei, a Liga da Justiça era muito mais meu naipe, né? Então, voltando pra ela, né? Quando eu vi aquele Aquaman fodão lá, eu achei o máximo, sabe? Eu gostei muito mais do Jon Stewart, sabe? Que era o Lanterna Verde daquela versão da Liga, né?
O primeiro lá que tinha no Super Amigos era o Hal Jordan, esse daí era o John Stewart, foi ele que eu conheci, inclusive foi a minha primeira referência de Lanterna Verde. Mesmo depois de ficar mais familiarizado com o mundo dos quadrinhos, pra mim ainda penso no John Stewart, como ele nunca apareceu muito nos cinemas, né? Acho que nunca teve um filme da Liga da Justiça com o John Stewart, ou eu tô errado? Eu não tenho certeza se ele já apareceu nos cinemas. E olha que já tá mais do que na hora, né? Assim como o Super Choque, que também nunca fez a transição, né? Mas enfim, eu curti muito esse desenho da Liga da Justiça, e depois da Liga da Justiça dava o quê? Dava o X-Men Evolution. Agora eu vou ter que mencionar do X-Men que dava na Globo também, por causa que eu não tinha mencionado no programa anterior, eu vou ter que fazer esse paralelo. O X-Men da Globo era o X-Men dos anos 90, né? Com todas as coisas daquela época, assim, os desenhos, os traços, as roupas, as poses dos personagens, né? Coisas boas, coisas ruins daquela época, coisas que eu gosto, coisas que eu consigo tolerar, e sei lá, várias coisas diferentes ali, mas eu me lembro, eu tenho uma visão muito distante, sabe? Eu tenho alguns amigos meus que assistiram essa animação depois de adultos e eles curtiram, sabe? Então, mas eu tenho boas lembranças dessa animação dos anos 90 lá do X-Men que passava na Globo e tudo mais. E daí eu conheci ela primeiro, e eu também já tinha as imagens dos personagens dos X-Men dos jogos de videogame, tanto do Play 1 quanto do Super Nintendo, já tinha esses personagens da Marvel e dos X-Men especificamente, então a imagem deles que eu tinha era aquela roupa ali, entendeu? Tipo o Ciclopes com a roupa azul e amarela, e sendo bem bombado, bem fortão, assim. Aí o Wolverine com a roupa amarela com azul. E aí o Dente de Sabre com aquela roupa com os pelos que ele tinha. Essas roupas todas, assim, tava mais acostumado graças ao fato de que eu já vi essas imagens nos jogos. O X-Men Evolution, então, foi a minha primeira versão, ainda na minha infância, de eu estar vendo personagens com uma nova versão, sabe? É o tipo de coisa que, ao longo do tempo, a gente se acostumou. Tipo, hoje em dia todo mundo sabe que quando saem novas versões dos seus das franquias de uma série que já existe e mudam os personagens, seja a personalidade, seja a roupa, seja a etnia, sabe que já gera algum conflito. E eu confesso para vocês que até enquanto criança eu tinha algumas opiniões assim, que basicamente, tipo, eu gostava mais da estética do X-Men dos anos 90 lá e tal, por causa que o X-Men Evolution ele tava muito, como ele era feito nos anos 2000, ele tava muito pegado numa paleta de cor escura. Acho que eu não sei se foi necessariamente pelo sucesso do Matrix, mas por algum motivo o mundo tava muito obcecado com roupas pretas ali no começo dos anos 2000, sabe? E o X-Men Evolution era marcado por isso. A maioria dos personagens usam roupas muito mais escuras, sabe? E eles também estavam numa versão, tipo assim, alternativa da realidade do X-Men, porque ali é como se aqueles eventos tivessem acontecido quando eles ainda estavam no ensino médio, e essa não é a história original, tipo assim, original mesmo. Então era uma nova versão mesmo, um universo alternativo, real, era isso daí. Só que pra muita gente não era, sabe? Pra muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, e crianças, assim, da minha faixa etária, ou provavelmente mais jovens do que eu, que nem tinham tanto contato com o X-Men que veio antes, sabe? Então pra eles aquela ali era a versão padrão, era o mundo que eles conheciam, e daí tinha algumas diferenças assim que eu poderia comentar positivamente. Em primeiro lugar, que uma que é gritantemente diferente, tipo assim, uma das mudanças que eu posso dizer que prefiro no X-Men Evolution ao X-Men original, digamos assim, é que não tem um triângulo amoroso entre a Jean Grey, o Wolverine e o Ciclope, né? Por causa que isso daí, tipo, é uma parte importante, digamos assim, das interações do universo do X-Men, eu diria, sabe? Ter esse triângulo amoroso, só que como eu falei, a série do X-Men Evolution é modificada para eles estarem no ensino médio, então, né, seria, digamos assim, seria um incentivo à pedofilia colocar o Wolverine com interesse amoroso na Jean Grey naquele cenário. Então é bem, tipo assim, uma das diferenças claras dessa história pro X-Men clássico é que não tem esse triângulo amoroso, sabe? É um bagulho que faz muito. É diferente por causa dessas questões de mudança de idade dos personagens e tudo mais. E eu particularmente gosto, porque eu entendo que triângulos amorosos devem ser, tipo, legal para a maioria das pessoas, porque acontece muito nas histórias, sabe? A quantidade de história que é sobre uma triangulação amorosa, geralmente uma mulher que tem uma relação com dois personagens masculinos, ou era a namorada de um e vai ficar com outro depois, e tem toda uma rixa, ou ela gosta meio que dos dois ao mesmo tempo. Esse tipo de triângulo amoroso é muito, muito comum, aparece em várias e várias histórias. Eu não sou muito fã, não é o tipo de coisa que, tipo, esse tipo de drama relacionado a esse tipo de situação é o tipo de coisa que eu fico, nossa, isso daí me gera muito entretenimento, sabe? Eu já fico meio de saco cheio, né? Mas enfim, então não tem isso daí. Aí, por exemplo, também tem alguns personagens que a Lince Negra, eu não tenho certeza se ela foi criada especificamente para X-Men Evolution. Talvez sim,
Mas, não, agora acho que não. Eu sei que o Spike é do X-Men Evolution, isso é uma informação que eu não sabia. E o Spike, de modo geral, posso dizer como um personagem que eleva o X-Men Evolution, sabe? Eu acho que é um personagem legal, acho que a personalidade dele faz sentido ali, a função dele na história, a narrativa, quando ele passa por aquela transição que ele vai morar lá com os Morlocks, era muito interessante, sabe? A forma que o corpo dele ficou e os poderes que ele tinha, as capacidades que ele tinha, até acho que em algum nível ele até me influenciou nas escolhas criativas que eu fiz em alguns personagens meus, porque realmente eu me lembro que eu achei. A primeira vez que eu vi o Spike versão mais poderosa lá, fiquei, caralho, Spike tá brabão, né? Então curtia pra caralho. Aí, e é um bagulho exclusivo do X-Men Evolution. E a X-23, que é aquela personagem que depois ela foi tão famosa que ela virou uma personagem fora, ela saiu pra fora das telas do X-Men Evolution, mas até onde eu sei ela também foi criada pra estrear no X-Men Evolution. Foi uma coisa que foi feita ali especificamente para aquela obra, e desde a primeira vez que ela aparece, ela já ficou tipo assim, nossa, as pessoas curtiram ela, né? Então o X-Men Evolution daí pra mim, em comparação a Liga da Justiça, eu gostava também, mas eu acho que eu gostava menos do que a Liga da Justiça, pelo fato de que a Liga da Justiça era infalível a questão de que o pau ia comer, sabe? Mano, nunca tá seguro, sabe? Que em algum momento o pau ia comer na Liga da Justiça, naquela animação, cara, pode ter certeza, bota minha mão no fogo, que o pau comia sempre naquela animação da Liga da Justiça, sabe? Não te preocupa, pode até parecer que não vai comer, mas vai, né? Mas agora, no X-Men Evolution nem sempre tinha, de vez em quando tinha alguns episódios que não tinha nenhuma interação, assim, era totalmente mais algum drama, alguma questão psicológica, né? E pra mim isso era um pouco menos interessante do que uma história que ela consegue misturar os dois pontos sempre, sabe? Eu acho que ele podia ter as duas coisas sempre, eu acho que podia todo episódio ter um pouco mais de ação, considerando alguns que não tinham. E não que todos os episódios sem ação não fossem legais, mas eu quero dizer que como são dois desenhos que eu assisti muitas vezes, eu acho que isso era uma questão que me deixava meio que de saco cheio. Tinha alguns episódios do X-Men Evolution que, como a única coisa que acontecia no episódio era narrativa e não entretenimento, digamos assim, quando tu já conhecia a narrativa e tava assistindo pela 7ª vez, meio que tu ficava assim, pô, mas de novo essa merda? Aí começou a cansar, né? Começou a gastar na cabeça da pessoa. Quem sabe pra quem assistisse só uma vez, serializado, isso não seria um problema. Mas como eu assisti infinitas vezes, dentro de mim tinha esse pódio mental. Porque na Liga da Justiça, mesmo que eu estivesse vendo algum episódio que eu já tinha visto a história, eu sabia, bom, uma hora o pau vai comer, cara. Tô esperando o momento, sabe? Tipo o episódio do que Super-Homem sai numa porrada com o Capitão Marvel, sabe? Eu já sei a história, mas eu tô esperando pra ver o pau comer, sabe? Agora, no X-Men Evolution tinha vários episódios que era completamente só uma narrativa, uma história que fazia sentido, e no final tu já sabia que tu não ia saber o final, né? Porque foi cancelado a animação e nunca teve desfecho para várias das histórias que eles estavam desenvolvendo. E também vários outros personagens ali do elenco eram modificados, tipo assim, o Noturno, provavelmente. O Noturno do X-Men Evolution é completamente diferente do Noturno original, sabe? Que ele tem toda uma vibe, assim, melancólica e depressiva, e ele é um personagem sombrio, que não gosta de interagir com os outros. O Kurt, lá do X-Men Evolution, ele tem aquele relógio lá dele que faz ele ficar igual um adolescente normal, e daí ele tem toda uma personalidade mais, assim, alegre, espontâneo e, sabe, de ser da zoeira, ele é mais visto como um dos juvenis infantis da parada toda, sabe? Então essa daí é uma mudança que... Eu gosto dos dois Kurts, sabe? Eu gosto do Kurt depressivo, porque faz sentido a personalidade dele, mas eu também acho legal a versão do X-Men Evolution por realmente ser outro personagem, sabe? Então, o X-Men Evolution tinha vários disso, vários personagens ali, eles eram diferentes das suas versões originais, mas eu, de modo geral, era um desenho que eu gostava. E daí... Opa! Aí, além disso, deixa eu ver. O SBT também foi responsável por passar alguns dos desenhos, assim, curtos mais famosos da nossa geração, que é, por exemplo, Tom e Jerry e Pica-Pau, sabe? Eu acho que esses daí são super icônicos. Qualquer criança que assistiu televisão nos anos 90 deve ter assistido. E, honestamente, a maioria das pessoas tem boas lembranças, sabe? Eu duvido que tenha muita gente que diga assim, não, eu odiava, sabe? Eu achava uma bosta Pica-Pau, sabe? É o tipo de... Tipo, tem gente que pode não ser tão fã que nem eu, sabe? Eu sou muito fã, sabe? Tipo, mais de Pica-Pau do que Tom e Jerry pelo fato do roteiro mesmo. Tipo assim, Pica-Pau ter fala, ter conversa, ter narrativa, digamos assim. E eu acho que é um roteiro muito bom. Acho que, tipo assim... Pra episódios de 4 minutos, sabe? É muito entretenimento. Eu me divirto até hoje. Se tu me botar, se eu parar pra assistir o episódio do Pica-Pau, assim, ainda vou achar engraçado. Eu posso não dar risada em voz alta, mas a história, tipo, ela tem uma fluência muito rápida, né, mano? 4 minutos era tipo assim. Claro que hoje em dia, pra muitas pessoas, 4 minutos é uma eternidade, né? As pessoas devem estar assim, mano, imagina ficar 4 minutos assistindo alguma coisa. Porque essa geração nova, né, gosta de vídeo de 10 segundos. Então,
pra ver como eu sou velho. Mas pra minha época, um desenho animado de 4 segundos, em 4 minutos ele era frenético, ele era corrido, né? E o Tom e Jerry também era um bagulho que eu também gostava, sabe? Não é porque eu achava o Pica-Pau mais foda que eu não gostava de Tom e Jerry, também gostava, achava, sabe? Principalmente os episódios feitos por um cara chamado Chuck Jones, que a maioria desses desenhos tem isso também, né? Eles são desenhos muito antigos, que, sei lá, começaram na década de 40, se não me engano, ou 50, e ficaram passando na televisão durante muito tempo. Então, várias das épocas mudam, né? É o mesmo personagem, mas é feito por outro artista. O Pica-Pau, por exemplo, passa por várias fases. Eu gosto de todas, exceto a versão dos anos 2000, sabe? Aquele Pica-Pau mais moderno, que daí já não passou no SBT, até onde eu sei. Acho que é a primeira vez que apareceu o Pica-Pau, o novo Pica-Pau, que agora já não é mais novo, já é velho também, que é aquele que ele mora de aluguel e tal, numa casa da árvore, sabe? E é sempre naquele mesmo cenário, muda a dinâmica de ser um, tipo assim, é como se o Pica-Pau antes daquilo ali, ele fosse um personagem, assim, uma entidade que nascia em vários momentos históricos, sabe? Pra mim ele é tipo o Chapolin Colorado, que eu tinha uma teoria sobre, eu sendo uma pessoa que racionaliza pra caralho, eu racionalizo até mesmo uma obra que não tem nenhuma ligação canônica como o Chapolin. Então eu tenho algumas teorias sobre como que o que o Chapolin era, eu acredito que ele pode ser tipo assim uma entidade, sabe? Que aparece em vários momentos históricos, sabe? E testemunha várias coisas, ensina mensagens para pessoas da maneira muito burra que ele passa, né? Mas basicamente eu acho que ele é um ser assim, um agente civilizador, sabe? Um guardião da raça humana, porque basicamente quando é que ele aparece? Ele aparece quando alguém fala quem poderá me defender, então sustenta a ideia de que ele é alguém que tu pode invocar ele simplesmente através da necessidade, e realmente ele tem um código moral muito grande, ele não machuca os outros praticamente, tipo, claro que ele agride sem querer, né? Mas quer dizer que ele não mata, ele não fere mortalmente os vilões que ele interage, e ele sempre fala como ele é nobre, quanto ele não usaria armas, então ele tem toda realmente uma pegada assim, de alguém que não mata os outros, ao mesmo tempo que ele acaba nunca morrendo, sabe? Aquela coisa de que independentemente de quão burro ele seja, ele sempre consegue conseguir, sempre dá certo no final das contas, ele supera as expectativas, ele nunca morre também, então várias vezes tem várias cenas que dá pra dizer que ele dribla a morte, até exibindo de certa forma superpoderes, né? Tem alguns poucos episódios, tipo o lance de teleporte, basicamente a gente sabe que ele se teleporta, né? Porque ele sempre chega no lugar onde precisam dele em qualquer momento histórico, então isso quer dizer que ele se teleporta com certeza, e não só para qualquer lugar do mundo, como assim também até para qualquer lugar no tempo também, sabe? Ou existiu vários chapulins diferentes, ou ele é uma entidade que não morre também, né? E além disso também dá para dizer que é como se ele fizesse com que as próprias pessoas resolvessem os problemas, sabe? Uma das frases, das várias frases que ele repete em quase todos os episódios, uma delas que ele fala aquele negócio que era exatamente isso que eu ia dizer, porque basicamente em vários momentos da história, a maioria dos episódios, não digo na maioria, mas em boa parte dos episódios, quem resolve os problemas são as outras personagens, sabe? O Chapolin tá só ali acompanhando de um lado pro outro e talvez até atrapalhando. Mas em vários outros ele realmente salva, né? Ele realmente resgata as pessoas através, né, das técnicas dele, da corneta paralisadora, das pastilhas encolhedoras, as pílulas de nanicolina, tem essas duas versões, né? Então, sim, olha para vocês verem o quão longe eu vou analisando o universo de Chapolin Colorado. Então, entendo que a minha obsessão por ficar aprofundando em reflexões eu faço em todos os pontos da minha vida, mesmo sobre todos os assuntos. Então é peculiar. Indo adiante, então trazendo essa parábola daí pro universo do Pica-Pau. O que tinha a ver com o Pica-Pau, gente? Porque, peraí, eu sei que eu tava falando de Pica-Pau antes de ter puxado esse papo de Chapolin Colorado, mas né, acho que eu ia dizer que o Pica-Pau, antes da versão dele nova, moderna, digamos, dos anos 2000, ele era tratado assim como uma entidade maluca, que ele aparecia em vários momentos históricos, sabe? E em traços diferentes. Tinha aquela primeira versão dele, que as pessoas chamam de Pica-Pau Biruta, que tem gente que fala mal. Mano, sério, como é que tu vai falar mal? Como é que tu vai dizer que não é engraçado o episódio aquele dos rachadores? Sério, não tem condições, cara. Tipo, é diferente, esse que é o ponto. Só que as pessoas têm uma necessidade de, tipo assim, o que eu tô mais acostumado é melhor, o que eu tô menos acostumado é ruim. De vez em quando tu pode apreciar coisa diferente só pelo fato de que é diferente. Fala, esse aqui tem um sabor diferente, tem um gosto diferente. E aquele Pica-Pau ali, ele era diferente do outro Pica-Pau, tá ligado? Mais feio, mais maluco, mais biruta, mas, né, muito divertido igual. Mas
Indo adiante. Aí depois tem o outro, o Pica-Pau, aquele que foi mais icônico, que a gente mais enxergou. De vez em quando ele tá vivendo na cidade, de vez em quando ele tá vivendo no Velho Oeste, de vez em quando ele tá vivendo no meio do mato, de vez em quando ele quer comer carne, de vez em quando ele só quer ficar picando árvore. Tipo, muda a personalidade dele até, então o que aumenta a probabilidade de ser vários e vários Pica-Paus diferentes, mas representando a mesma linha, a mesma família, a mesma linhagem, a mesma espécie, o mesmo ser. Que também ele era bem, né, bem incrível. Eu acredito que o Pica-Pau, ele era... O, na nossa geração, ele pode se enquadrar como uma representação cartunesca de um trickster, sabe? O que é um trickster? O trickster é uma figura, assim, é uma palavra, quer dizer, alguém que engana, né? Trick é truque, e trickster seria o trucador, eu não sei como é que é, sabe? Mas é alguém que passa a perna nos outros, passa os outros pra trás, sabe? Esse conceito de trickster é uma figura tanto mitológica em deuses como, assim, sei lá, o exemplo de deus mais famoso que entra nesse tipo de coisa deve ser, tipo, Loki, sabe? A enganação, os truques, sabe? Né? Enganar as pessoas, fazer, ludibriar os outros, entendeu? Essa é a figura. O Pica-Pau, ele representava isso e vários outros personagens eram assim, sabe? O Pernalonga era o counterpart dele, digamos assim, da Warner Bros. Pernalonga é outro desenho, tipo, que passava na SBT, não só o Pernalonga, mas todo a linhagem da Warner Bros. Nossa, mano, olha quanto que eu fico falando de desenho animado, gente. Eu vou simplesmente parar de falar de desenho animado nesse momento. Vocês viram que eu tenho muita memória, muitas coisas pra falar a respeito desses desenhos, eu posso ficar falando. Tipo, quanto mais eu penso, mais memórias eu me lembro. Na Globo eu tô me lembrando de várias coisas, tipo assim, as aventuras do Jack Chan também, que era um desenho que passou muito tempo e realmente também era icônico e vale a pena mencionar, porque eu acho que muita gente se lembra e eu curtia pra caralho também. E é isso aí. Eu vou parar um pouco de falar, talvez em algum momento eu comente de novo esse tipo de assunto, porque, cara, no final das contas, o que não falta é exemplo, sabe? O SBT também passou a maioria dos cartoons, assim, da Cartoon Network, especificamente, passava-se o Coragem com o Covarde, que era meu favorito ali dos desenhos do Cartoon, que era dos anos 90, ou do começo dos anos 2000, não tenho certeza. Esse daí era o meu favorito, mas eu me lembro de alguns outros, como A Vaca e o Frango, o Laboratório de Dexter também, As Meninas Poderosas, que eu já citei algumas vezes. A maioria desses desenhos eu curtia, mas pra Coragem e o Cão Covarde eu curtia demais, por quê? Porque tinha temática de terror e desde sempre eu tinha essa veia pra esse negócio. Mas vamos falar das outras coisas da grade da Globo. Da Globo não, do SBT. Olha, o pior é que é meio difícil falar, porque a Globo não teve muita... A Globo, meu Deus, sai da minha cabeça, Globo, tchau. Né? Mas o SBT, ele não tinha muito assim... Ele não mantinha a grade dele, sabe? Eu me lembro que na minha cabeça eu sempre pensava assim, porra, mas nunca dá pra saber o que vai passar no SBT, sabe? Eu mudava de canal e de repente tava dando alguma... Eu esperava ver algum programa, tava dando um programa novo que eu nunca tinha visto. Sempre algum programa de auditório novo, tentando arrumar algum jeito de conseguir audiência através de dar dinheiro, dar prêmios e tudo mais. É. Honestamente, eu não tenho muitas coisas pra falar, assim, tem o lado dos filmes que eu gostava também, o SBT, meu Deus, eu ia falar Globo de novo. Essa daqui vai ser, não tem como escapar, sabe? Eu não vou ficar editando, vocês vão ter que ficar aguentando eu errando o nome das emissoras. Mas o SBT, ele passava, tipo, praticamente acredito que eu já falei bagulho da licença de filme, já expliquei isso. Então o SBT tinha licença para filmes diferentes daqueles que passavam na Globo, então tinha muito filme que eu assisti graças ao SBT, sabe? Tipo, A Espera de um Milagre, por exemplo, pô, isso daí foi marcante para muita gente, né? E vários filmes também, vários filmes do Sexta-feira 13 passavam só no SBT, e Star Wars também, outra franquia famosa que foi, tipo, graças ao SBT que eu tive contato, sabe? Eu e várias pessoas ali da geração, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós fomos uma geração que fomos pegas na segunda onda do Star Wars, sabe? Por quê? Porque os filmes originais eram na década de 70, não tenho nem certeza se é década de 60 o primeiro. Acho que o primeiro Star Wars de todos é 68 e 69, e depois os outros dois vieram daí na década de 70, sabe? Então, só que na verdade eles eram uma franquia tão forte e ela nunca foi enfraquecendo porque saía muitos produtos, né? Tipo, lá nos Estados Unidos Star Wars é muito mais gigante, né? Porque, pensem, se aqui no Brasil, que a gente tá, né, no outro hemisfério, aqui nas terras tupiniquins, Star Wars ainda é uma marca que sempre se manteve forte, tipo assim, não é como se tipo, talvez o nome Star Wars não fosse famoso, mas Guerra nas Estrelas, algo nesse tipo assim, se tu falasse pra alguém, as pessoas iam ter noção mais ou menos do que tá falando, tipo, um filme, me lembro dessa coisa, já vi, sabe? Em algum momento esse nome tinha algum poder. Então lá nos Estados Unidos então era muito mais forte, e desde que teve os filmes, os filmes iam parar de novo no cinema, sabe? Tinha relançamento, e tinha quadrinho,
tinha jogo de videogame, e tinha animações para televisão, sabe? Os Estados Unidos fazia muito, muito conteúdo para isso. Só que, né, eu vivi a geração que, como tava saindo os outros, os 3 filmes que são o prequel, que chamam, né, os filmes que se passam antes dos mais antigos, o episódio 1, 2 e 3, então, né, o SBT foi o canal que ele fez uma jogada que eu acredito que foi inteligente, né, que ele que tinha os direitos autorais não, o direito de exibir os filmes antigos, e eles faziam maratonas, passavam, foi graças ao SBT que eu assisti Star Wars durante a minha infância, entendeu? E consumi daí eu assisti os filmes antigos graças ao SBT, e os outros também, quando eles saíam do cinema, era no SBT que eles passavam. Episódio 1, 2 e 3 foi passar só depois no SBT. Não era a Globo, ó, que tinha esse direito de passar esses filmes. Então, só para dar algum exemplo de alguns dos filmes, assim, que eu me lembro que foram, né, que passavam na grade da Globo e que foram impactantes para mim de alguma forma, né, marcante, né, de algum meio. E deixa eu ver o que é mais que tem. Será que tem alguma outra coisa da programação dessa emissora que eu quero comentar? Bom, posso comentar a Praça Nossa, né? Não posso negar que eu já dei risada da Praça Nossa assim. Né? Já gostei de vários dos personagens, já me entreteu em momentos da minha vida. Eu sei que a Praça Nossa dá até hoje em dia, o que é absurdo de se imaginar, né? Mas eu me lembro de assistir Praça Nossa quando eu era jovem, adolescente, deixava tri. Mas agora, outros programas, eu confesso que eu só me lembro assim, eu me lembro que o SBT lançava programas, tipo essa Casa dos Artistas, sabe? Geralmente ele tentava copiar, fazer uma versão brasileira, mas em compensação outras coisas ele não copiava, outras coisas ele queria comprar, tipo novelas, né? Ah, novelas mexicanas eu posso falar um pouco, tipo, né? Várias daquelas que a gente sabe que reprisaram eternamente muitas e muitas vezes, mas a gente tem que eu tenho que mencionar uma específica que foi o quê? Rebelde, né? Por que tem que mencionar Rebelde? Porque, porra, é um bagulho que quem viveu na época não pode ignorar que realmente foi um acerto daqueles assim que é o tipo de coisa que só a globalização poderia trazer, digamos assim, sabe? Antes de existir esse fenômeno dos países importar conteúdo, e o Rebelde por alguma razão foi isso daí, né? Um negócio mexicano que deslanchou a uns níveis absurdos, sabe? Ele era uma malhação. Não é uma comparação tão justa, mas dá pra se dizer assim, que é o mais perto do que tem, sabe? Era uma série nos moldes de uma novela, só que para um público mais jovem, um público criança, adolescente, não pra necessariamente visando agradar mulheres adultas, digamos assim, sabe? E foi um puta sucesso, né? O tipo de coisa aquela que, no meio das várias coisas que o SBT comprava, provavelmente eles não imaginavam que aquilo ali que eles estavam comprando ia ser um baita de um sucesso, que, porra, imagina a quantidade de audiência que não dava pro SBT, de maneiras diretas e indiretas que ele conseguia tirar lucro disso, porque foi um baita do sucesso, sabe? Realmente, no meu colégio, no meu bairro, na minha cidade, aqui em Porto Alegre, de modo geral, enquanto, na época que teve do ápice, digamos assim, da popularidade de Rebelde, era uma coisa que as meninas, principalmente, eram obcecadas, e eu me lembro que por eu, tipo assim, saber que muitas pessoas gostavam, eu tentava consumir também, sabe? Pra vocês terem uma ideia, vou até contar aqui um segredo, não espalhem, mas até fui num show do RBD, eu sei que nesse momento deve ter 2 tipos de pessoas, a maioria das pessoas que estão me vendo deve estar dando muita risada, e uma minoria deve estar com inveja de mim, mas realmente eu fui no show do RBD, lá eu tava no ensino fundamental ainda, então eu devia ter 13 ou 14 anos no máximo, sabe? Provavelmente 13, porque era a época de 2007, eu não sei. Só ver quando que eles vieram aqui no Brasil fazer show. Quer dizer, eles devem ter vindo mais de uma vez, mas eu sei que foi por essa fase, entre 2006 e 2008, sabe? Não foi antes nem depois. Cheguei num show e fui porque tinha gente, outras pessoas indo, sabe? Tinha um amigo meu e amigas minhas, então era aquela coisa realmente de fazer parte, tipo assim... Tu tem 2 opções nesse momento, tu dizer que tu não se importa ou tu fazer parte daquilo lá junto, sabe? Mas eu não me lembro, eu não tenho muitas lembranças assim, sabe? Eu confesso que eu sei que ao mesmo tempo que eu fui, tipo, do dia do show tem várias coisas que eu posso comentar, mas nada é muito interessante no ponto de vista assim de que qualquer pessoa que for no show sabe como é que é. É muita fila, muita loucura, muita histeria, no caso, muita gente chorando, né? Eu não chorei, não passei por nada disso, sabe? Mas eu tava testemunhando, vendo vários comportamentos histéricos, muita menina vestida com a roupa dos personagens da novela, né? E passando muita sede, pagamos muito caro por tomar água dentro do Gigantinho, que foi o ginásio onde rolou, e foi esse evento daí, então, né?
Então guarda essa informação, porque eu não vou repetir isso nunca mais. A Tri, né? Não, mas realmente aconteceu o tipo de coisa que eu mesmo me lembro que eu vivi isso, é um bagulho meio estranho. Tipo assim, olha, eu acho que não tem muitas pessoas que conversam comigo ou que me conhecem que imaginam que eu fui uma das pessoas que fui no show do RBD. Mas eu fui. Né? Mas voltando pra novela, eu confesso assim que eu acho que eu era por dentro de algumas coisas porque eu sabia que as pessoas falavam muito, sabe? Mas eu até mentia que eu assistia, mas eu não assistia, tipo, eu já assisti alguns episódios justamente pra ver o que eu acharia, mas pra mim ainda era uma novela, sabe? Pra mim ainda era mesmo assim, tipo, em comparação a outras novelas, até confesso que ela era mais interessante, até pra mim que não era, tipo, que não era tão interessado assim com telenovelas, eu vou dizer pra vocês que aquele conteúdo dali provavelmente tinha mais chance de me agradar do que a novela típica da Globo. Então eu acredito sim que eles devem ter conseguido criar alguma receita ali que era bem atraente, bem funcional pra atrair um público mais jovem e principalmente meninas, né? Porque, porra, fazia muito sucesso e tinha vários outros produtos que vinham juntos, sabe? Vinha figurinha, que as pessoas batiam o bafo, claro. Vinha figurinha, vinha material de modo geral, sabe? Tinha no chiclete, tinha em caderno, tinha tipo a quantidade de produto dedicado a RBD e Rebelde durante ali, não sei quando que começou a passar, mas eu me lembro quando começaram a anunciar e aquela coisa, o sentimento geral das pessoas é que era tipo assim, a SBT comprou uma malhação mexicana. E nessa época a malhação ainda era mais popular, sabe? Tipo, eu peguei aquelas fases. Malhação é outra coisa que eu não mencionei quando eu falei da Globo, então agora eu vou ter que fazer um adendo, já que eu tô falando tanto disso. Mas Malhação era outra coisa que eu não acompanhava, mas que eu conhecia outras pessoas que eu assistiam, sabe? A ideia de que Gigabyte, o Cabeção era popular, essas coisas eu sabia, outras pessoas davam bola pra Malhação. Eu tinha essa noção, sabe? Então, Malhação não era um bagulho assim, não era uma coisa decadente. Mas acho que ninguém mais, acho que nem o SBT, quando tava passando aquelas vinhetas, tipo assim, venha conhecer a Roberta, o Diego, o Miguel, sabe? Quando tá passando essas vinhetas, acho que nem eles imaginaram que eles iam fazer, tipo, eles não fizeram nada, mas eles iam transmitir algum produto que o brasileiro ia, tipo, se agarrar, sabe? Que nem eu disse, eu não sei como é que foi o resto do Brasil, mas eu sou obrigado a imaginar que não deve ter sido sucesso só aqui na minha cidade, sabe? Nem só no meu colégio, deve ter tido outras pessoas também que viram esse fenômeno rolando ali durante os 2 ou 3 anos que a novela durou, porque a novela é gigantesca, sabe? Eu sei que ela tem, sei lá, uns 700 episódios, eu acho, justamente porque todo mundo sabia que era um negócio bom demais, praticamente virou uma série, tá ligado? Eles fizeram virar como se fosse uma sitcom, estenderam o máximo, porque todo mundo envolvido sabia que era uma máquina de imprimir dinheiro, então, né, não julgo, não culpo, realmente é bom aproveitar, porque quando tu acerta tanto, tão grande assim, né, aproveita quanto for possível e quanto for sustentável, né. E eu acho que era isso aí, entendeu? Talvez eu vá me lembrar de mais algumas outras coisas, mas olha, pelo que eu vi, esse tipo de programa eu posso falar pra sempre, mas na verdade eu não confio muito na qualidade desse conteúdo, gente, sabe? Eu sei que pode parecer estranho, alguém que já falou de tanta coisa sobre todos os assuntos, mas eu vou dizer pra vocês que essa é uma das coisas, um dos programas que tá me deixando mais estranho, é esses aqui que eu fiz por último, fazendo eu me sentir estranho de estar falando essas coisas, tanto o que eu gravei ontem quanto o que eu tô gravando hoje. Justamente porque eu acho que eu tô realmente vindo de um viés mais assim de nostalgia, sabe? E eu não sei quanto de valor de entretenimento isso tem real. Não tá vindo assim com um negócio que eu acho que é muito interessante. Eu tô só sendo assim presunçoso de achar que refletir a respeito das coisas que eu assistia, que eu pensava, que eu achava nessa época, podia fazer com que outras pessoas também fossem capazes de se lembrar, de se recordar dessas fases e, né, ter essas próprias reflexões sobre esses assuntos. Mas eu acho que sobre a grade da SBT, essas eram as coisas que eu tinha que mais comentar, sabe? Realmente, talvez no final dos contos eu consideraria o SBT minha emissora favorita por causa de todos esses programas que ele tinha, sabe? Chaves e Chapolin, com certeza no topo da lista, mas, né, passou bons filmes também, eu não saberia dizer se ele ou a Globo me mostraram mais filmes que eu gosto, eu teria que daí fazer um estudo muito aprofundado para ter isso daí com clareza, mas desenhos animados, considerando que o SBT passava muito mais desenho animado do que a Globo, eu acho que é certo dizer que eu gostava mais de assistir os desenhos do SBT do que da Globo, por causa da quantidade, sabe, a Globo tinha, sei lá, os programas de desenho animado dela acho que duravam 3 horas no máximo, quando era mais longo, né? Agora o SBT praticamente botava esse desenho animado desde as 7 da manhã até depois do meio-dia, sabe? Diariamente e tudo mais. Claro que mudou essa métrica ao longo dos anos, né? Mas teve uma época que era assim, era muito desenho animado. E os outros programas realmente eram uma rotatividade muito alta, né?
tinha programas que surgiam, desapareciam da grade sem saber muito bem o critério. Então, tem poucas coisas que são a marca registrada. A única outra coisa que eu posso comentar, assim, é tipo os próprios programas do Silvio Santos, e eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu conheço a figura do Silvio Santos, eu não vou me aprofundar aqui nesse momento nele, porque realmente dá pra falar bastante coisa sobre o Cenoura Bravanel, mas acho que aqui nesse momento não é o que eu vou fazer isso, e sabe, não é o momento mais indicado pra fazer isso, e também os programas dele não eram pra mim, sabe? Realmente eu sei que quem parava pra assistir o programa do Silvio Santos não era alguém com meus gostos, com a minha forma de entretenimento, sabe, que eu gostava, né? Então, basicamente eu sabia que existia, que ele passou por vários programas diferentes de auditório, né? Um que eu me lembrei que agora que eu posso dizer que eu gostava era o Show do Milhão, né? Esse daí eu posso dizer que foi o único programa que o Silvio apresentou que eu gostava de acompanhar, tipo, quando eu sabia que ia passar na época, assim, que ele fazia parte da grade, eu gostava de assistir, realmente eu gostava de tentar responder as perguntas, de achar que eu sabia mais do que os convidados, mesmo sendo uma criança ou um adolescente, né? Mas eu me lembro dessa sensação que eu gostava, que eu curtia. Mas então a última coisa que eu vou comentar do SBT, antes de trazer um último tópico para esse programa sem contexto, para botar uma cereja um pouco mais assim, madura, né? Nesse programa que eu sinto que ficou um pouco. Na verdade, também não sei nem quanta duração, talvez se ele estiver longo, eu termine por aqui e guarde essa cereja madura, enfim, no meu rabo, sei lá. Mas enfim. Agora, outra coisa que eu quero comentar é especificamente sobre a vez que o SBT se atreveu a passar luta livre na programação dele, mas foi só alguns meses, mas por eu ser fã de luta livre e eu já conhecia a luta livre nessa época, foi ainda mais assim, pra mim esses poucos meses foram marcantes, digamos assim, né? Mas isso era 2007 ou 2008, não tenho certeza, teria que ter pesquisado antes, mas 2007 e 2008, eis que acontece aquilo que eu achava que seria impossível. Apesar de que nessa época eu assistia luta livre há pouquíssimo tempo, né? Eu comecei a assistir luta livre em 2006, quando eu tinha 12 anos de idade. Já luta livre, já fiz um programa sobre isso lá pelo programa 30 e poucos. Quem quiser entender mais da indústria, volta lá. E daí eu comecei a gostar de luta livre com essa idade, luta livre programada, armada, enfim, os shows teatrais e tudo mais. Daí o SBT tava fechando um acordo com a WWE, que era a maior, ainda é a maior empresa de luta livre em questão assim, de números e audiência e tudo mais, né? Ainda existe essa empresa. E lá pro 2008, então, ela ia vir pro Brasil, finalmente. A última vez que tinha passado luta livre no Brasil, eu nem era nascido, era tipo assim, nos anos 80, né? Então, eu nunca tinha vivido uma época que na televisão aberta passaria luta livre, e nunca mais aconteceu, sabe? Até onde eu sei, nenhum canal do Brasil aberto hoje em dia passa luta livre. Hoje em dia, em TV, canal pago, tem bastante que transmite, até outras empresas que não é a WWE. Mas, né? Em 2008, então, o SBT começou a falar que ia mostrar luta livre na TV, né? Inclusive, era o slogan, WWE, luta livre na TV. Aí eu fiquei assim, caralho, luta livre na SBT, eu não esperava por isso, né? E no final das contas foi como várias coisas da WWE, assim, né? Da WWE não, do SBT. Passava no sábado, se eu não me engano, e era um programa de 1 hora só, e tipo, era um baita de um compacto, né? Pra vocês terem uma ideia, a WWE funcionava da seguinte forma: ela tinha ela tinha 2 shows em 2 dias da semana com mais de 2 horas. Aí o SBT pegava uma meia hora de cada um desses shows de 2 horas e fazia um programa de 1 hora, sabe? Então, né, obviamente que era só um recorte muito pequeno. Que pra mim, inclusive, não era nem perto de ser o suficiente, sabe? Eu assistia simplesmente pra saber o que outras pessoas teriam visto, sabe? Porque a minha era realmente já esse negócio que eu faço, assim, que eu consumo entretenimento que não é pra mim, só pra saber o que outras pessoas estão vendo. Até hoje em dia eu faço isso, sabe? É por isso que eu consigo assistir papos que não são tão estimulantes pra mim, simplesmente porque eu sei que, bom, eu tenho que saber o que outras pessoas assistem, o que as outras pessoas ouvem, para eu ter uma ideia do que as outras pessoas acham interessante, de onde é que vem o gosto, o que as pessoas veem assistindo esse conteúdo que pra mim pode não ser o melhor do mundo, né? Então, eu assisti o compacto do SBT, mas claro que pra mim não servia pra nada, né? Nessa época eu ainda já usava a internet e mesmo assistindo o programa que dava no sábado, eu tinha assistido o show completo em 2 horas com áudio em inglês e o show completo do outro dia também com 2 horas em áudio em inglês. Só que, né, eu assistia pra saber, bom, tem muita gente que vai estar assistindo WWE só através desse negócio que tá passando no SBT aqui, com narração em português, que é só um recorte muito pequeno. E realmente chegou a ter audiência a ponto de outras pessoas do meu colégio falar sobre esses assuntos. E pra mim, cara, eu posso dizer pra vocês que enquanto fã de luta livre, era um negócio assim, muito horrível, era muito chato, porque tipo assim, em primeiro lugar, gerava vários comentários daquela coisa que eu já falei que pra fã de luta livre é uma das coisas mais, tipo,
antes, não é um bagulho que me incomoda, justamente porque já aconteceu tanto que eu simplesmente eu não tenho nem como gastar energia. Mas é sempre tem alguém pra chegar e falar assim, tu sabe que isso daí é armado, né? E tipo, sim, cara, eu sei. É que nem tu chegar pra cara que tá vendo o filme da Marvel e tu falar assim, mas sabe que o Robert Downey Jr. não é realmente o Homem de Ferro. E o cara fica, o quê? Como assim? Eu jurei que ele tava vestindo uma roupa de verdade e saindo voando. Então, sim, eu sei que é programado, show. Obrigado por explicar pra mim como é que funciona a minha indústria favorita, né? Só que como a maioria das pessoas que estavam assistindo aquele show não tinha o mesmo interesse em luta livre do que eu, gerava vários comentários. Em primeiro lugar, gerava discussão de gente querendo defender que a luta livre não era armada, o que é muito ruim, porque, tipo, a luta livre é programada e esse não é um problema, sabe? Esse não é o porquê as pessoas assistem. Ninguém assiste a luta livre achando que é de verdade e todo mundo que tá assistindo sabe que é armado, entendeu? Esse não é o ponto da questão, sabe? É querendo chegar realmente pra alguém que tá vendo um filme e falar, sabe que eles não estão fazendo isso de verdade, eles estão atuando. Fala, sim, cara, eu sei. Ainda assim eu tô assistindo, ainda assim eu quero ver o que eles vão mostrar e baseado na interpretação eu vou julgar se tá me entretendo ou não. Mas sim, eu tenho certeza que ali, quando tô vendo filme de zumbi, não tem zumbi de verdade. Quando tô vendo filme de vampiro, não tem vampiro de verdade. Eu sei, não me importa, não é um bagulho que me atrapalha a minha experiência, né? Então eu tinha essas discussões, as pessoas batendo boca se era de verdade ou não, eu ficava, puta que pariu. E os outros comentários, assim, que pra mim que já era fã, que nessa época eu já era nerdão de luta livre, sabe? Praticamente nunca teve um momento que eu não fui nerd de luta livre, sabe? Desde que eu comecei a conhecer a indústria, eu sempre queria pesquisar e ler a respeito e ver as histórias do bastidores. Eu queria entender, eu queria falar, mano, como é que esses caras pensam, como é que esses caras vivem. Quero ver as histórias das bocas deles, sabe? Quero ver vídeo no YouTube deles comentando, quero ver gente que trabalhava com eles comentando, eu quero saber a realidade dessa indústria, porque, sei lá, eu sou fascinado por ela, sabe? Então eu fazia esse tipo de conteúdo, entender. Tipo, mesmo eu não estando nos bastidores, eu entendia muito mais aprofundadamente aquilo que eu vejo outras pessoas comentando assim, fulano é muito bom, fulano é muito ruim, e a minha reação nessa meu curta experiência que rolou isso foi muito ruim, sabe? Eu sofria muito, ficava assim, não, cara, eu achei que seria interessante as pessoas assistirem luta livre, mas o fato de as pessoas assistirem luta livre, eles estão tratando, tipo, estão tendo uma discussão babaca, estúpida, que se eu tentar falar alguma coisa, ninguém vai entender nada, porque ninguém entende de nada das coisas que eu vou falar e todo mundo vai me ignorar, sabe? Então foi uma experiência nada que eu não recomendo para muitas pessoas, mas felizmente, como era SBT, o SBT simplesmente largou de mão, porque é assim que ele fazia, sabe? O SBT passava vários dos programas do SBT durava, sei lá, 3 meses, e depois eles simplesmente parava de passar e foi isso que rolou, sabe? Mas de alguma forma, mesmo o Luta Livre tendo passado pouco tempo, ele foi o suficiente para algumas pessoas começarem a comentar. Então é por isso que eu realmente acredito, lá quando eu falei no programa de Luta Livre, eu realmente acredito que se algum canal, tipo assim, principalmente a Globo, por ser o maior canal do Brasil, se em algum momento da história a Globo tivesse dito, olha, eu vou fazer as pessoas gostarem de Luta Livre, eu acredito que a Globo teria conseguido, sabe? Porque o SBT, sem esforço, cara, sem anúncio, sem muita coisa, sabe? Fazendo as coisas à moda SBT, sabe? Sem muita coisa, passando num sábado, 1 horinha só, durante 3 meses foi o suficiente para fazer algumas pessoas saberem que existia, sabe? Algumas pessoas assistirem e ter alguma coisa para comentar e falar assim, isso daí é armado. Não, isso daí não é armado. Foi legal quando o cara fez isso, foi legal quando fez aquilo. Porque naquele curto tempo já aconteceu algumas coisas legais, sabe? Tipo, algumas pessoas já viram o Jeff Hardy pulando de lugares muito altos, pra gente que nunca tinha visto o ser humano pular de 4, 5 metros em cima de outra pessoa, em cima de uma mesa, quebrar, já deve ter tido um monte de jovem que viu que lá ficou, mano, o que eu tô assistindo, quero ver mais disso, sabe? Então, tenho certeza que assim como a Globo fez o brasileiro gostar de tanta merda, tanta bosta, que ao contrário do SBT, o que a Globo fazia? Ela martelava, ela insistia, ela persistia, ela ia te falando assim, olha, tu gosta de ver isso aqui? Tu falava assim, não gosto. Ela falava, tu gosta, quer saber mais do que eu, porra? Tô te falando que tu gosta até o caralho. E a Globo fez isso com tanta coisa que ela conseguiu, nem tudo, claro que ela também teve seus flops, claro que ela também teve seu fracasso, mas eu quero dizer que, né, dá pra ver que a grade da Globo era muito mais, assim, concisa, sabe? Eles faziam os programas por temporadas, por projetos, eles tinham uma ideia do que eles queriam apresentar e ver que tipo de público eles iam captar, sabe? Agora o SBT não, dá pra ver que eles estavam constantemente, o Silvio tava lá, bota esse programa, tira esse programa, troca esse daí por outro programa com outra pessoa e bota uma roleta pra girar e dar dinheiro pra essa gente, sabe? Então, era basicamente isso daí. Eu tenho quase certeza que eu já falei o suficiente, tipo... Quase certeza não, tenho certeza. Então, acho que eu vou encerrar isso por aqui, sabe? No final das contas, foi um programa imenso falando, nem dá pra dizer que foi só sobre o SBT, porque eu puxei outras pautas, puxei outros assuntos, nem sei exatamente como é que eu vou definir esse programa na descrição. Eu vou ter que falar que realmente era sobre
principalmente pela emissora do SBT, mas né, teve bastante menção à Globo e programas aleatórios e outras questões, até sobre luta livre, acabei falando. Nossa, cara, sei lá, isso aqui foi realmente um nó na minha cabeça, mas em parte isso de acordo com a minha própria regra, né? Se eu termino o programa sem me lembrar de tudo que eu falei, quer dizer que foi um bom programa, então talvez eu deveria parar de me questionar e simplesmente aproveitar que eu consigo falar tanta merda, tanta porra aleatória que ninguém liga sobre assuntos tão triviais quanto o meu gosto e a minha relação com a televisão aberta brasileira nos anos 90 e nos anos 2000. É isso aí, pessoal. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.